Querido, também quero dizer que é um motivo de muita alegria estar fazendo parte desses 20 anos da Igreja Eterna Aliança. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Que nessa noite o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e tudo aquilo que já está sendo ministrado desde o momento da abertura do culto. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, abrindo nossos entendimentos, para que nós possamos dar ouvido tudo aquilo que o Senhor vai falar mais uma vez conosco nessa noite. Amém? Eu quero pedir à igreja, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 2. Estaremos ministrando hoje sobre a igreja de Esmirna, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Precisamos fazer a leitura do texto, para que nós possamos dar contexto naquilo na qual nós vamos estar ministrando nessa noite. Você que está aqui presente, você que nos ouve, você que nos assiste, que o Senhor, Ele também fale aos corações daqueles que estão lá fora nos assistindo e nos ouvindo. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Peço mais uma vez que você feche teus olhos, curva tua cabeça, para em reverência agora ao nosso grande Deus, orar mais uma vez. Paizinho amado, Paizinho querido, mais uma vez, ó Senhor, rogamos pelo teu santo nome, Senhor. Continua falando aos nossos corações, tudo, meu Deus, que está escrito nessa carta, meu Pai. Revela, meu Deus, que a palavra do Apocalipse, a palavra de revelação nessa noite, aos nossos corações, algumas dúvidas, meu Pai, que nós possamos estar estudando a Tua palavra, Senhor, e possamos sair daqui, meu Deus, perseverando, meu Pai, crendo no poder da Tua palavra, para que em meio às tribulações que nós estamos passando, em meio às perseguições, meu Deus, que a Tua igreja sofre, meu Pai, mas com a certeza da vitória, meu Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra de ordem nessa noite que Deus colocou no meu coração é uma palavra de perseverança. Já foi lido aqui alguns textos, foi falado sobre perseverança. Nós acreditamos que é o poder do Espírito Santo falando aos nossos corações. Então eu quero deixar essa palavra de ordem ao teu coração, uma palavra de perseverança. Persevere. Vai perseverar em quê, Diácono Delfino? Nós vamos ver aqui alguns textos, mas perseverai em tudo, porque a igreja do Senhor, hoje, ela já está sendo perseguida, mas ela ainda vai ser perseguida muito mais. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou desejando isso. É a palavra de Deus que diz que neste mundo nós teremos aflições, e a igreja passaria por perseguições. A igreja que prega a palavra genuinamente, a igreja que procura viver o evangelho genuíno, puro e simples, como o nosso Mestre Jesus Cristo é e sempre será. A perseguição ela existe e ela vai existir até quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou até descansarmos em Cristo Jesus. Eu quero fazer só uma pequena reflexão aqui. Esmirna significa mirra, que é a resina perfumada produzida pela árvore do mesmo nome. Ao ser retirada, né? Mirra é usada na produção de perfume,
foi também um componente de óleo da unção da época de Moisés e dos presentes levados pelos magos ao menino Jesus. A substância tornou-se um símbolo de amargura e sofrimento. O nome daquela cidade da Ásia Menor era bastante adequada à realidade da igreja que ali se encontrava. Um povo sofredor que, em meio às aflições, exalava o bom perfume de Cristo. Se você já ouviu, se você já foi perseguido, ou se alguém critica por você servir a Cristo, não tem nada errado não, está tudo certo. Nós, a igreja de Cristo, ela anda na mão certa. O mundo é quem anda na contramão. O que nós fazemos é procurar cumprir o que está escrito nos seus mandamentos. E pelo fato de cumprir o que está escrito nos seus mandamentos, nós somos criticados. Não se aterrorize com isso não. Se você não estiver incomodando as trevas, alguma coisa está errada. Se o seu jeito de vestir, se o seu jeito de falar, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de agir no seu cotidiano, se isso não incomoda as pessoas que não servem ainda a Cristo, alguma coisa está errada. Não é por você, não é por mim. A perseguição é pelo Mestre. A perseguição é a Cristo. E o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Se eu e você não estamos incomodando as pessoas que estão no mundo, servindo ao mundo, alguma coisa de errado está em você ou está em mim. Mas eu acredito que como eu, você que veio aqui nessa noite, para aprendermos mais um pouco da palavra, a palavra perseguição, ela existe em vários momentos da Bíblia. Vários homens e mulheres de Deus foram perseguidos por pregar a palavra de Deus. Muitas vezes, dentro do nosso lar, nós temos que falar do nosso lar, do nosso convívio. Muitas vezes, dentro do nosso lar, existem críticas. Existem pessoas que acham uma festividade da igreja, tem necessidade, culto de segunda a domingo, não bastava um dia festivo. As críticas elas vêm de pessoas mais próximas ao nosso convívio do dia a dia. Família, irmãos, não se aterrorize, vou repetir essa frase várias vezes, não se aterrorize com as coisas que vocês vão ver, por críticas na igreja, por pessoas da família, porque nós servimos a Cristo. Eles ainda não sabem, não sentiram o gostinho, o quanto é gostoso, o quanto é maravilhoso estar em união, estar em comunhão. E se incomoda as trevas. E se incomoda pessoas que não têm esse meio. Tem outros meios, com festas, com bebidas, com outros encontros. Mas o nosso encontro aqui é para aprendermos mais ainda a palavra de Deus. Porque quanto mais se aprende, mais se aproxima de Deus. E nesse aproximar de Deus, existe um obstáculo, chamado mesmo, o diabo, chamado Satanás, que ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, porque a raiva dele, o intuito dele é destruir a igreja do Senhor. Quando nós declaramos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, eu e você passamos a ser inimigo dele. Que ele é inimigo de Deus. E por nós declararmos de servir a Cristo, de nos alegrarmos de estar na casa dele, servindo a ele, a obra dele, isso deixa o inimigo furioso. Mas eu não quero dizer isso com palavras assim para que eu venha me alegrar com isso. Não. Mas eu quero dizer isso porque nós servimos ao único, não existe outro. Nós servimos ao único Deus que tudo pode. E isso é que nos dá motivo, querido, de servir a Ele. Aí às vezes pessoas olham para as nossas vidas, às vezes perdemos um parente, às vezes perdemos um emprego, às vezes perdemos um material, um bem material, um objeto qualquer.
Nós glorificamos a Deus, contamos testemunho, louvamos a Deus, e as pessoas não entendem. E não vão entender não. Sabe por que não vão entender? Porque ainda não entregaram a vida para Jesus. Porque a partir do momento que eles entregaram a vida para Jesus, ele vai sentir o que nós estamos sentindo hoje. São 20 anos de aniversário da nossa igreja. São 20 anos de lutas. Eu contei ontem e vou falar hoje. Eu tenho apenas 12. Sou um jovem ainda, né? 12 anos na presença do Senhor. Mas muitos aqui chegaram primeiro, mas passaram também por muitas lutas. Mas estão glorificando nessa semana, nesse mês de aniversário da igreja, né? Como foi citado aqui, irmã Guia e outros irmãos. E os mais novos também que estão aqui, já também fazendo parte desse aniversário da igreja. Pode preparar o seu lombo, pode preparar em oração, que o inimigo não está nada contente com a igreja de Cristo e com a vida de cada um de nós. Quando a gente fala do 20 anos da igreja, a gente fala da liderança, falando quem fica à frente, escolhido, designado por Deus, de seu pastor, de seu anjo aqui na terra, para cuidar das ovelhas. Nós amamos, pastores, muito a vida de vocês. A igreja sempre tem orado, aqui nos cultos nós temos colocado a vida dos nossos pastores, que nós precisamos estar sempre colocando a vida dos nossos pastores em oração, porque é quem está à frente da igreja aqui na terra, na qual tem ministrado aos nossos corações, com ensinos, com doutrinas, com palavras proféticas, com brincadeiras, com festividades, com aniversário, mas em meio às lutas, que também passam, que são homens e mulheres também, igual nós somos. Mas a missão e a tarefa do líder da igreja, com pastores, e dos ministérios que existem na igreja, nós estamos juntos, passando também por alguns problemas. Porque a Bíblia ela é bem clara, ela diz: alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nesse mês, nessa semana, é um momento de alegria, é um momento de festividade, é de alegria mesmo. Quantas pessoas têm se convertido, quantas pessoas novas têm chegado na casa do Senhor, e isso é um motivo de alegria? É, mas também é um motivo de preocupação, que cada um que aqui está foi chamado para ser um pregador da palavra. Cada pessoa nova, cada membro novo que chega na igreja, que chega no grupo, quando o pastor designa para poder fazer parte dos grupos, ali são ministrados. Eu, você, nós somos responsáveis por as pessoas que estão chegando na igreja, para que eles vejam o testemunho, não nosso, mas o testemunho de Cristo nas nossas vidas. O Diaco já está aqui há 12 anos, estou. O Fulano já está aqui há 20 anos, estou. O Fulano já está aqui há tanto tempo, estou. Eu vim nessa igreja, Deus falou no meu coração, falou no sonho. Eu passei aqui, vi essa igreja tão linda, maravilhosa, e eu vou ficar aqui. E está aí conosco, né? Alguns saíram, outros voltaram, mas o intuito nosso desse aniversário também é de orar por aqueles que um dia estiveram aqui, estão afastados dos caminhos do Senhor, por algum motivo não se firmaram na palavra e por algum motivo estão distantes da casa do Senhor. Mas o intuito da festa, o intuito das ministrações é para que eu e você nós possamos aprender cada vez mais e falar com mais propriedade o que a igreja de Cristo está sofreu e está sofrendo e ainda vai sofrer até a volta de Cristo. Para que as pessoas que estão lá fora, que estão afastados, que não conhecem ainda o caminho do Senhor, não entregaram a vida dele para Jesus, e eles possam fazer, mas eles possam fazer com a certeza de servir a um Deus que tudo pode. Amém? Eu quero primeiramente falar aqui sobre a perseguição que a igreja de Esmirna ela passou, que é um exemplo para nós no dia de hoje. No meio do ano 100 ao ano 312, sofreu uma perseguição grande. Eram tomados seus bens, eram tomados seus pertences, de pessoas que não acreditavam, de pessoas que viviam distante de Deus, mas que queria aterrorizar a vida da igreja de Cristo. No verso 9, ele diz aí, acompanhe por gentileza: eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico,
E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Isso aqui é muito forte. A vida cristã, a vida nossa, após o momento de entregar a Cristo, ela passa pelo período, ela passa pelo momento, vamos dizer assim, de tribulação intensa. Eu digo sempre o meu exemplo. Quando você vem do mundo de bebida, de prostituição, e você entrega a sua vida, abre seu coração para Jesus, a partir daquele momento administrar, ali começa as tribulações com você mesmo. Depois vem outro tipo de tribulação, em grupo, mas vem tribulação individual. Por quê? Porque quando eu estava no mundo, bebendo, prostituindo, servindo ao mundo, não tinha perseguição de nada. Porque fazia igual a muitos estão fazendo ainda hoje. O inimigo não perseguia porque eu estava servindo ao mundo. Não tinha perseguição. Não tinha perseguição. Bebida, prostituição, mentira e tudo que não prestava. Estava servindo ao mundo. Por que o inimigo ia me perseguir se eu estava servindo a ele? Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e passa a servir a Cristo, aí vem a perseguição. Começa-se a perseguição. Isso não é só comigo não. Aconteceu com todos que aqui estão, quando declararam e entregaram a sua vida para Jesus. A perseguição ela começou. Comigo não começou ainda não. Começou porque você não viu ainda. A perseguição, a primeira que começa é espiritual. É a primeira perseguição que tem. Que você estava sob o domínio do inimigo. E você sai do domínio do inimigo e passa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a primeira perseguição é espiritual. Você não vê mesmo não. Mas ao longo de cada dia que passa, aí o inimigo usa as artimanhas que ele tem para poder tentar nos tirar da presença de Deus e voltar a servir ao mundo. Há muito engano hoje de igrejas que vêm pregando só prosperidade. É um engano. É um engano. E muitas pessoas vão atrás de bênçãos materiais. Você pode até perguntar, me diga, Delfino, e é proibido orar pelo um bem material? Não. Não é proibido não. Você pode orar sim, por uma casa, se você não tem, ou por uma casa melhor. Você pode orar pelo emprego, ou por um emprego melhor. Você pode orar sim pelo transporte, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Mas o que há de erro é quando você vem para uma determinada igreja querer fazer uma troca. Eu vou servir a Deus. Se Ele me der um carro, se Ele me der uma casa, aí eu vou servir a Ele. Estão lhe ensinando de forma errada. A prosperidade que a igreja de Cristo busca é a prosperidade espiritual. Amém? Amém. Mas não é errado você orar pelo bem material, contanto que esse bem material não seja prioridade na sua oração. Se ela for a prioridade da sua oração, então está errado. A prioridade nessa tem que ser buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No momento que a gente fala aqui que Ele conhece as nossas obras, Ele conhece. O Senhor Jesus conhece as nossas obras. Quando você sai para fazer a missão da igreja, a obra dentro do prédio da igreja e a obra fora da igreja, Deus sabe as obras que nós temos feito. Ele sabe. As que temos feito e as que também não temos feito. Ele sabe. As tribulações que nos acompanham, Ele também sabe das tribulações que nós estamos passando. E quando Ele fala aqui da pobreza, a igreja, ela se tornou uma igreja pobre de material, porque era roubada, era saqueada. Mas Ele fala aqui no texto que nós lemos aqui, mas tu és rico. Rico em espírito, porque a riqueza nossa é o Senhor. Então, queridos, quando no primeiro momento aqui que ele fala nesse versículo 9, que conhece igrejas que têm ministrado aí prosperidade, nós temos que ter muito cuidado com isso, para que eu e você não sejamos enganados, para que eu e você não sejamos enganados com doutrinas falsas, com falsos profetas. Procuramos a leitura da palavra, procuramos escrever, anotar capítulos, versículos, livros,
para que você possa consultar. Fazer igual os crentes bereanos, que ao servo de Deus ministrar, ele ali escrevia, anotava, para depois consultar para ver o que ele estava ministrando, se era correto. Sejamos desse jeito. Vai assistir um culto, irmão, um evento das igrejas, não tem problema nenhum, irmão. Se não tiver evento na sua igreja, não tiver evento aqui na nossa igreja, pode ir, não tem problema nenhum. Nosso pastor nunca proibido a gente participar de um evento gospel, um evento evangélico, que seja uma igreja genuinamente cristã, que esteja pregando a Cristo. Quem é o pregador, quem é que está organizando, nunca proibiu ninguém. Aos 2 anos que eu tenho aqui, tenho visto sempre. Mas pessoas que saem do seu ministério, saem do seu aprisco, para ir buscar alimento lá fora, não sabem nem de onde vem esse alimento. Nós estamos vendo na Universidade da Igreja a preocupação que os pastores estão tendo de trazer uma pessoa conhecida. É uma pessoa conhecida dele, então ele sabe quem é a pessoa que vai ministrar, sabe qual é o propósito do aniversário da igreja. Jamais ele trazer uma pessoa desconhecida, pegar assim da internet e trazer para dentro da igreja, sem saber o que ele vai ministrar. Está trazendo pessoa conhecida para fazer parte do aniversário da igreja. Então, queridos, quando nós formos convidados, quando você for convidado, cuidado com o que você assiste. A internet hoje ela é muito boa, é uma ferramenta boa para você estudar, a ministrar a palavra de Deus, é boa, é lógico, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas nós temos que ter muito cuidado. Qual a origem desse pregador? Qual é a origem da sua igreja? Qual é a ramificação da sua igreja? O que é que ele prega? O que é que ele está colocando no teu coração? Se o alimento que você está tendo na sua igreja, se aquele alimento não está confrontando com o alimento que você recebe, nós temos que ter muito cuidado com isso, para que as nossas obras, para que os nossos estudos, para que tudo que nós venhamos fazer, não desvie o nosso foco, que é Jesus Cristo. Não permita. Não vá por placa de igreja, não vá por nome de pregadores. Pesquise, estude, veja, ouça, para que você amanhã depois não seja perseguido, olhando para trás, querendo algo que não está ao alcance nosso aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. A igreja de Cristo aqui na terra, ela está de passagem. Isso aqui não é local de morada nosso. Nós estamos aqui de passagem. Cristo está aguardando a ordem do Pai para vir buscar, para arrebatar a sua igreja. Ou aquele, que descansar em Cristo, aguardar a vida do Mestre. Segundo ponto aqui nessa noite, adiantar que são 3 só. No versículo 10, leia comigo por gentileza. Ele diz assim: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando ele fala que o diabo lançará alguns de vós na prisão, a perseguição, meus queridos, ela vem, vamos dizer assim, de uma maneira sutilmente. A perseguição ela vem assim, sutilmente. Chega no local de trabalho, se o patrão não servir, ele diz logo: guarde a sua Bíblia. Aqui não é permitido não. Isso não é perseguição não. Você está fazendo o seu trabalho, a não ser intervalozinho ali de almoço, intervalo de lanche, está num momento que você não está ali atrapalhando o seu serviço, só porque ele viu a sua Bíblia, ou só porque ele ouviu você ouvindo alguns louvores. Bem, pode ligar. É proibido o fone de ouvido aqui dentro. Pode ouvir não. Pode ligar isso aí. Isso não é perseguição não. Quando você vai ao ar livre, numa feira, qualquer outro lugar, fora da igreja, se você coloca o som, de alguma maneira a gente, um grupo de evangelismo, quando nós estamos ali missionando na feira, às vezes chega alguém, ei, baixa aí o som um pouquinho, está incomodando lá no... O som está incomodando lá no centro da feira. Vamos, René, baixar aqui um pouquinho. Mas baixa o som das caixas. Aí pega Ronino, pega Ranieri, tem um gogó bom. A minha voz não quer um pouco baixa, se aumentar muito ela distorce, aí você não vai entender nada. Mas quando pega
um som bom, que dá uma glória, a caixa de som está baixa. Está gritando sem microfone. Incomoda. As pessoas vêm mandar baixar o som. Isso é perseguição. Dentro de casa, quando a família não entende, acorda cedo, bota o louvor. Ah, que é isso? Baixa esse som aí. Está ficando surdo? Baixa isso aí. Começa. Não é perseguição não. Irmãos, quando eu e você nos dedicamos a fazer isso aqui, e quando esse texto aqui ele diz que o inimigo lançará alguns de vós na prisão, vou falar de dois momentos de prisão: prisão espiritual e a prisão literária. Prisão mesmo, cadeia. Determinados países, não vou citar aqui porque eu li, mas não anotei, para não errar. Alguns países são proibidos a pregação do Evangelho. Isso é perseguição não? É lógico que é. Quando você sai aqui um pouquinho do centro da cidade, que você vai para uma determinada região do interior, a gente vê ainda hoje muito a idolatria. Não quero levar para esse tema, que o foco não é esse, só quero citar. A gente vê muita idolatria. E quando você chega com a palavra de Cristo, a Bíblia e uma caixinha de som, ou às vezes mesmo sem a caixa de som, só com a Bíblia, com um panfleto para entregar, muitas vezes as portas estão fechadas na nossa cara. Isso é perseguição não? Claro que é. Eu quero tocar muito aqui nesse texto, que lançará alguns de vós da prisão. Vocês lembram de Paulo e Silas? Quem não lembra? Não foi perseguição? Lógico que foi. Então, quando nós nos dedicamos a pregoar a palavra de Cristo, pode estar para longo. Porque quando a gente vai sair do templo, porque aqui no templo a gente já orou em casa, a gente já se consagrou, está aqui ministrando, mas quando a gente vai para o campo mesmo, rua, que é que fala, a gente entra em consagração. A gente entra no propósito do Senhor de jejuar, porque nós estamos indo para uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, o inimigo pode se levantar contra um daqueles que estão pregando a sua palavra. Por isso, irmãos, quando ele fala de prisão, literalmente quando prendeu a Paulo e Silas na prisão, foi porque a perseguição ali estava naquele momento que expulsaram o demônio daquela jovem, aonde ela fazia adivinhações, onde dava lucro aos seus senhores. Eles foram lá e expulsaram o demônio e colocaram na prisão. E a perseguição continua. Quando diz que o diabo colocou algum de vós na prisão, o segundo ponto agora, espiritualmente falando, às vezes estamos passando por um momento, por um problema mesmo, às vezes dentro de casa ou no trabalho, e começamos a orar, começamos a conversar com o líder, com nossos pastores, aconselhar, buscar alguma forma de tentar resolver uma perseguição que está existindo no trabalho. E às vezes queremos resolver com a força do nosso braço. E 100% não resolve. Por quê? Porque não é a força que vai resolver. Aí é onde entra a prisão espiritual. Pessoas que estão com a mente presa, cauterizada, que não estão entendendo que o Evangelho de Cristo está sendo pregado nos quatro cantos do mundo. E não estão dando ouvido. Isso é uma prisão espiritual. Por isso que a igreja se alimenta, ela é instruída, ela é doutrinada e vai para o campo pregar a palavra de Cristo. Porque muitos não aceitam o convite de vir à igreja. Colocamos aí na rede social, colocamos aí nos nossos mecanismos que nós temos, convites. Estou vendo a igreja de Cristo, que costumeiramente estão aqui conosco. Não quero tecer crítica. Não veio, não veio. É com o Senhor. Mas a palavra de Cristo está sendo pregoada. A palavra de Cristo tem saído do prédio de alvenaria e tem ido para as ruas, tem ido para as praças, para as feiras, tem ido para os quatro cantos pregar o Evangelho. E as pessoas estão com a mente presa, espiritualmente falando. Não estão dando ouvido. Pregações que são feitas em DVDs, shows que são feitos pregando a palavra. E muitos não estão dando ouvidos. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé.
Muitos estavam bebendo, festejando, não estavam dando nem ouvido. Mas nós sabemos da história, e o mundo sabe da história, o que aconteceu. O dilúvio chegou, chamaram de louco, de velho louco, pegou sua família, obediência a Deus, levou para dentro da arca, ficou o tempo que ficou determinado, que Deus assim deixou o dilúvio acontecer, para que se terminasse. Vamos dizer assim, um grupo na qual não estava dando ouvido ao Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos não têm dado ouvido à pregação da palavra de Deus. Muitos têm dado as costas, não para mim e nem para você. Muitos têm virado as costas para Cristo. Mas na hora que aperta uma dor e no momento de escassez, a primeira coisa que pedem: orem por mim, estou desempregado, orem por mim, estou enfermo. E a igreja ora, não tem nada contra isso não, a igreja ora. Mas não sabe ele, que ele mesmo, se ele entregar a vida para Cristo, ele pode fazer essa oração. E ele pode também salvar a sua casa. Outro ponto aqui, no verso 10. Tereis uma tribulação de 10 dias. No verso 10 aqui ele fala: não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Você vê que aqui ele diz os dias da tribulação. Algumas situações na Bíblia que nós conhecemos, de texto que eu não vou ler, vou só citar ele aqui. Os 7 anos de fome no Egito, 7 anos, está na Bíblia, e cumpriu. Os 400 anos de escravidão dos israelitas, está na Bíblia, se cumpriu. Os 70 anos de cativo na Babilônia, se cumpriu. E esse momento aqui da igreja de Esmirna, que ele fala que terá 10 dias de tribulação. Quando a gente fala a palavra tribulação, as pessoas acham que literalmente vão ver, vão sentir algo acontecer, para que ele perceba que o que está sendo dito é real, é verdadeiro. Tem momentos, ou tem coisas, que circunstâncias que acontecem na vida do cristão, que servem de amadurecimento. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Às vezes, Deus permite que algo aconteça em nossas vidas, para que eu e você continue perseverando. Saiu do emprego, um exemplo, saiu do emprego, perdeu um parente, roubaram um bem seu. Meu Deus do céu, acontece tudo de uma vez só. Mas eu fico, que Deus é esse que permite que acontecer tudo isso na minha vida de uma vez só? Às vezes, ou na maioria das vezes, não compreendemos o desígnio de Deus. Às vezes, por sermos falhos, às vezes nós reclamamos, ou às vezes questionamos a Deus. Senhor, por que isso na minha vida? Então, quando aconteceu isso na vida de um homem, de um servo bastante conhecido, o nome de Jó, você conhece toda a história dele, não vou ler, vou só citar aqui. O que aconteceu na vida de Jó, quando logo no comecinho do livro de Jó, o diabo estava ali pertinho dele, vendo o que ele estava fazendo. E Deus permitiu que aconteceu algo na vida de Jó. Eu sei que nos dias de hoje, humanamente falando, o que aconteceu na vida de Jó, para uma pessoa naturalmente suportar tudo aquilo ali, eu acredito que não aguenta nada. Tem que ter a mão de Deus, como teve a mão de Deus na vida de Jó. Deus estava o tempo todo com ele, permitiu que o inimigo tirasse seus bens, seus filhos. Deus permitiu. Mas eu acredito que nos dias de hoje,
se não tiver com a mão de Deus sobre os nossos ombros, nos protegendo, nos guardando, muitos já teriam saído da presença de Deus. Alguns já saíram, por não suportar, por não colocar os pés firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Não somos melhores, não somos mais fortes do que ninguém. Simplesmente nós estamos aqui em união, em comunhão, buscando a sabedoria de Deus. Quando se busca a sabedoria de Deus, fortalece a sua vida. Você sabia disso? Quando se busca mais a leitura, quando se busca mais a Deus em oração, isso é um fortalecimento para as nossas vidas. A perseverança que nós temos, que não é nossa, que é o Senhor que nos dá, Ele vem através de compromisso com Ele. Ore, persevere em oração, leia, busca o Senhor, continue fazendo as obras dele. A tribulação não vai deixar de vir, não. Ela vai vir. Mas quando ela vier, eu e você, nós estamos firmes na rocha. Pode até se abalar, mas não cai, porque está firme na rocha. E muitos não firmaram, porque vieram pela emoção. O Senhor Jesus não quer tratar a nossa vida por a emoção. É por isso que nas ministrações, nos grupos, nós ensinamos. Quando os pastores, alguém que está ministrando, está fazendo ali um convite, ou o apelo, que a gente assim diz, os pastores vão dizer, não toque no braço de ninguém, não pegue na mão de ninguém. Esse é um momento dele ou dela com Deus. Não adianta você tocar só ela, a palavra é toda sua. Não adianta isso, não adianta. É um momento muito importante, como foi para a minha vida, como foi para a sua vida, para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Deixa ela ouvir a mensagem. O coração dela está sendo aberto, ou está se abrindo para receber a palavra de Deus. Se eu pego na mão de alguém e coloco na frente para que o pastor faça oração, se converter, não adianta. Não adianta. É igual a parábola das sementes. Não adianta. Não quero aqui também nem vou citar. Mas é igualzinho. Pessoas que vêm para a igreja, se alegram, acham bonito. E nosso pastor citou aqui, se não me engano, no domingo. Acha bonito. Mas não firmou. Às vezes se emociona, o colega do lado está chorando, a irmã do lado está chorando, chora também. Chega lá fora perguntando, qual foi o texto mesmo que foi ministrado? Acho que às vezes nem lembra qual foi o texto. Não adianta pela emoção. Tem que vir pela razão. Tem que vir com o coração aberto. Senão, no momento que a tribulação vier, vai procurar lá fora os conselhos, as cartomantes. Vai se consultar, não sei nem como é que chama a pessoa que joga búzio. Sei lá, feiticeira mesmo. Eu digo para a honra e glória do Senhor. Antes de conhecer a Cristo, passei por tudo isso. Terreiro de macumba, passei. Pelo cigana, passei. Por vários lugares, aonde eu encontrava a resposta para aquilo que eu queria. Que era o vazio que tinha no meu coração. E quando eu fui convidado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, e que me levou para a sua casa, e que Ele me converteu, aleluia, naquela mesma noite, eu chorei a noite toda, falei com a minha família, não consegui, tentei falar com a minha família, não consegui, estava morando na casa da minha sogra, e passei a noite toda chorando, mas não era um choro de remorso, não era um choro de amargura, era um choro de alegria. O peso que tinha no meu coração, naquela noite foi trocado. E o Espírito Santo do Senhor, naquela noite, trocou o fardo que eu tinha, que eu não podia mais. O vazio que eu tinha foi preenchido. E por isso que nós estamos aqui hoje, fazendo um esforço. Alguns chegaram, vieram do trabalho, vieram direto para cá, outros foram em casa, mas estão aqui, perseverando, né? Uns não puderam vir, estão estudando, e cada um dos seus afazeres. Não quero também fazer crítica sobre isso, nada não, de jeito nenhum. Mas eu quero dizer que a nossa sede, igual a carta de ontem, que foi ministrada aqui pelo nosso diácono Wilner, e nós voltamos todos os dias ao primeiro amor. E nós possamos estar perseverando em oração. Do mesmo jeito que a igreja de Esmirna foi perseguida, a igreja de Cristo hoje também é perseguida. Você é a igreja de Cristo. Nós somos perseguidos. Mas não desiste por causa disso não. Sabe por quê? Eu quero ler aqui com você Mateus. Leia comigo. E a gente finaliza aqui no livro já de Mateus. Para passar a palavra para o nosso pastor e fazer a oração final. Mateus, capítulo 5. Aleluia.
Mateus capítulo 5. Eu não queria ler todo não, mas como já está finalizando aqui já, mais 5 minutinhos aqui eu termino. Mateus capítulo 5, ele fala sobre o sermão da montanha, sobre a beatitude, sobre a bem-aventurança. Veja que interessante o que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar, e veja o que acontece no dia de hoje. Leia comigo, Mateus 5, do 1 até o 12, veja bem. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Persevere. Bem-aventurados aqueles que estão buscando, aqueles que estão perseverando, ficando firme na presença do Senhor. Quero que você, aí sentado, mais uma vez, feche teus olhos, curva a cabeça, para que nós possamos orar e entregar essa mensagem, essa oração dessa mensagem, para passar a palavra para o nosso pastor. Senhor nosso Deus.